Gênesis no capítulo de número 11, o versículo de número 1 ao versículo de número 9. Versículo 1 ao 9 do capítulo 11 do livro de Gênesis. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Minha Bíblia traz o título A Torre de Babel. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. E então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque no céu. Tornemos famosos o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: O povo é um, e todos têm uma só língua, e começam a construir a torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua e todas as terras, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu quero nesta noite falar aos irmãos de 3 eventos, irmãos, importantíssimos na Bíblia Sagrada. O primeiro deles é a Torre de Babel. A Bíblia diz que o Senhor, olhando para a terra, viu que a terra de contínuo era má, e o homem do seu coração de contínuo também se inclinava para as coisas do mal. O Senhor chega ao ponto de exclamar uma palavra que é pouco compreendida por todos nós. Ele diz: me arrependi de ter feito o homem por sobre a face da terra. E é interessante pensarmos de que o Deus que conhece todas as coisas, como ele pode se arrepender? O arrependimento de Deus é traduzido por tristeza. Deus entristeceu-se em ver a sua maior criação se corrompendo, se pervertendo e se inclinando para as coisas que eram má. Deus se entristeceu ao ponto de dizer: vou destruir. Mas quando Deus resolve destruir, ele olha um homem pelo nome de Noé, e este homem pelo nome de Noé, a Bíblia diz que era reto, justo e se desviava do mal. E a Bíblia diz que Deus dá um projeto a este homem de construir uma arca, e nesta arca entraria a sua família, um casal de cada animal vivente daquela época, de pássaros, répteis e animais silvestres e domésticos, e esta arca se encheria de todos quantos quisessem entrar na arca. E ali inicia o ministério de Noé, pregando a palavra de Deus para arrependimento durante mais ou menos 100 a 120 anos. Ele está pregando que haverá um dilúvio, que haverá uma grande chuva, que a terra se encherá de água e que todos aqueles que estiverem fora da arca ou não se arrependerem irão morrer debaixo das águas do dilúvio. A Bíblia diz que o tempo passou, o povo não se converteu, e então Deus dá ordem a Noé de entrar para dentro da arca. E quando Noé entra com a sua família e todos os animais dentro da arca, a Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca pelo lado de fora, e o povo, quando começa a ver a chuva cair, corre em direção à arca, bate para o lado de fora, grita por socorro, e Noé grita lá de dentro: não posso abrir a porta, porque quem fechou foi o Senhor nosso Deus.
Haverá um tempo, irmãos, que a palavra que estamos lançando hoje, de forma gratuita, de forma aberta, numa expansão que nunca se viu antes no Brasil, nós estamos pregando, irmãos, com total liberdade esta palavra, mas haverá um tempo, irmãos, que esta porta há de se fechar, e quando a porta se fechar, muitos correrão para ela, querendo ouvir algo da parte de Deus, que possa trazer ao seu coração a esperança da salvação, mas a porta se fechará, e quem vai fechar a porta é o próprio Deus. Por isso, nesta noite, a porta da arca é Jesus, e a porta está aberta. Passe pela porta e aceite o Senhor como Salvador da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Olhando para a palavra de Deus, ainda a Bíblia diz que, passado o tempo do dilúvio, as águas foram baixando, a arca foi depositada no Monte Ararat, a porta se abriu e eles desceram da arca. Ao descer da arca, Noé com a sua família começaram a plantar, a cultivar a terra, a viver da terra, e a Bíblia diz que a alegria de Noé foi tão grande que ele não vigiou. Noé ele planta uma vinha, e desta vinha ele produz o vinho, e deste vinho ele bebe, ele se embriaga, e ele entra para dormir numa caverna, desnudo. E um dos seus filhos, ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e Cã, ele entra à caverna, e ele observa o seu pai nu, dormindo, e ao invés de ele cobrir a vergonha do pai, ele se retira dali, e ele chama os irmãos sorrindo. Ele achou engraçado ver a situação do seu pai. E a gente não se dá conta, irmãos, que esta situação é o quadro de muitas famílias hoje. Que muitas famílias que desonram os seus pais estão vivendo momentos de maldição, literalmente falando, porque não obedecem, porque olham a situação do pai e ao invés de ajudá-lo a cobrir as vergonhas da família, aumentam, divulgam coisas e desonram os seus pais. A Bíblia diz que por conta disso, Sem e Jafé entram com um pano, cobrem o seu pai, e no outro dia relatam a Noé o que aconteceu. Noé, indignado, amaldiçoa a Cã, dizendo: olha, tudo o que você produzir e fizer e construir será dos seus irmãos. E Cã é o pai, irmãos, da nação chamada Canaã. Os descendentes de Cã é Canaã. Canaã é a terra, irmãos, aonde toda a descendência de Cã se multiplicou. Então observe que no capítulo 10, nós vamos observar a Bíblia dizendo que do filho de Noé, chamado Cã, veio os heteus, os jebuseus, os heveus, tudo que tem eu. E também a Bíblia diz que destes filhos de Cã vieram também os filisteus, que tanto deram trabalho e até hoje dão trabalho para Israel, que é nada mais nada menos do que a Palestina hoje nos nossos dias. A Bíblia ainda vai dizer que dos filhos de Cã havia um pelo nome de Cuxi. Cuxi significa preto ou negro. Este Cuxi, ele gera um filho chamado Nimrod. Nimrod é o mesmo que rebeldia. Esse Nimrod, a Bíblia diz que era poderoso caçador. E Nimrod, irmãos, ele começa um intento no seu coração de construir cidades fortificadas, de construir cidades para que ele pudesse guardar o seu povo. Mas dentro deste intento do seu coração, também veio ao seu coração o desejo de construir uma torre muito alta, esta torre chamada Torre de Babel, que hoje nós conhecemos. A Torre de Babel, na verdade, ela tem a aparência de uma pirâmide. Esta pirâmide, só que de uma forma circular, tem a base de 90 metros e a altura de 90 metros. E eles começam a construir esta Torre de Babel, e Babel significa, no grego, confusão, ou vozes misturadas, ou língua misturada. Também, irmãos, Babel, na sua forma arcadiana, significa Babi e Lu, que significa portão de Deus. Observe, irmãos, que estes homens, quando eles têm o intento de produzir uma torre que tocasse o seu cume no céu, eles estão colocando uma torre que fosse a porta de Deus. Ou seja, o intento do coração destes homens é construir um caminho que levasse os homens a Deus.
mas este caminho que levasse os homens a Deus estava sendo construído pelas mãos dos homens. E a Bíblia diz que a salvação não vem por obras humanas, nem pelas obras da carne, para que ninguém se glorie, mas é dom gratuito de Deus, é só o Senhor que pode dar as portas do céu abertas para a vida do homem. A Bíblia diz que esta torre, então chamada Porta de Deus, seria um acesso a Deus, mas a construção em si tinha um intento maligno, tinha um projeto ruim do coração destes homens, que era o quê? Centralizar todas as nações em torno daquela torre, e a torre seria um ponto de segurança para a nação de Cã, para a nação de Nimrod, e eles ali tinham o intento de trazer as nações, e ao olharem para a torre, entenderem que havia um caminho para o céu, mas para passar este caminho para o céu, teria que passar por estes homens. Então esta construção nada mais é do que o símbolo de uma adoração humana, do que o símbolo da adoração ao esforço ou recursos que foram empregados pelas mãos dos homens. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, olhando para este intento, Deus reprovou esta obra. Quando Deus olha lá de cima e vê que esta construção está sendo erigida e sendo edificada, ele resolve descer ao homem, e quando ele desce para o homem, ele diz: vamos e desçamos ao homem e confundamos a sua língua, para que este intento não prossiga, mas se desfaça. E é interessante nós pensarmos isso, que alguém que estava numa construção, numa edificação tão grande, tão trabalhosa, num intento tão grandioso de expressar às nações a importância do trabalho de suas mãos, quando um grita de lá: joga argamassa, o outro jogava tijolo. Quando o outro dizia assim: joga meu tijolo, o outro vinha com o carrinho de mão. Quando o outro dizia: pega o carrinho de mão e leva a areia para lá, o outro vinha trazendo um balde de água. E aquilo virou uma confusão. Babel, irmãos, significa confusão, literalmente, ou seja, anarquia, bagunça. Literalmente ninguém mais se entendia, e aquele intento, aquele projeto foi se desfazendo e se dispersando, e cada grupo teve que se afastar para que eles pudessem reunir, conforme a própria língua, um grupo novo para viver em outro lugar. O projeto destes homens era contrário à vontade de Deus. A ordem expressa de Deus era: crescei e multiplicai, e enchei toda a terra. Quando eles decidem centralizar o trabalho num único lugar e dizer: vamos elevar uma torre que toque o seu cume no céu e o nosso nome se faça grande, Deus disse: vou parar este projeto. Deixa eu fazer um paralelo aqui para você. Observe que nos dias que nós estamos vivendo, não é diferente de muitas igrejas que tem por aí. Tem gente cantando para que o seu nome seja engrandecido. Tem gente pregando para que o seu nome seja engrandecido. Tem gente fazendo ministérios para que a sua igreja seja melhor do que a outra, para que o seu povo seja melhor do que o outro. E vai criando, irmãos, em torno de si, um grupo, irmãos, que é vedado, que se quiserem entrar, tem que passar por ele, ou por ela, ou por aquele, ou pelo outro. E a Bíblia diz que Deus reprovou o intento do coração desses homens, dizendo: o meu propósito não é centralizar, o meu propósito não é juntar num só lugar, mas é espalhar este evangelho por onde quer que as pessoas passarem. Diga que o Senhor é bom, que todos conheçam o plano de Deus de salvação em relação à minha e à sua vida e à vida de todas as pessoas das nações. A Bíblia diz que Deus desce e confunde a mente desses homens. Olha que coisa terrível. Nesta confusão de Babel, o que a Bíblia está nos mostrando é que Babel quis fazer um projeto para subir até o céu, mas Deus tinha um projeto de trazer o céu até os homens. Quando a gente olha para a cruz, a gente percebe o inverso. Enquanto o homem trabalhava para tentar subir com os seus próprios esforços e com o trabalho da sua mão à presença de Deus, Deus diz assim: eu vou facilitar para vocês, eu vou trazer o reino de Deus até vocês. E ele então estabelece a cruz, e na cruz, irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo foi levado ao madeiro
feridas, Ele nos sarou pelas suas pisaduras, e por Ele, os que nós tínhamos como aflito, reputávamos como oprimido, ferido de Deus, foi para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos restaurados, para que nós fôssemos levados à presença de Deus. A cruz nada mais é do que a marreta de Deus, que derruba a porta da divisão, a marreta de Deus, que destrói o muro da separação, da difamação, da confusão, das línguas estranhas, esquisitas, que vão se levantando no nosso meio. É a cruz que nós traz o retorno da comunhão para com as nações do mundo, seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nós estamos vivendo hoje precisa resgatar os valores da cruz. Nós temos visto muito pregador que fala de bênçãos materiais, que fala de prosperidade, que fala de cura, que fala disso ou daquilo, quando na verdade o resgate da cruz é cada um que quer servir a Deus, tome a sua cruz de cada dia e siga-o, isto é, rejeita as suas próprias vontades, se anude naquilo que você quer e sirva a Deus com o desejo do próprio coração de Deus sobre a sua vida. A cruz tem então o papel fundamental de criar uma ponte daqueles que estão ilhados, daqueles que estão isolados, para trazer de volta a presença de Deus. É a cruz o elo de ligação que foi quebrado lá atrás entre o homem, o pecado e Deus. Quando o homem peca, o pecado o afasta da presença de Deus. O pecado tira a habilidade de buscar a presença de Deus. E olha que coisa interessante, este pecado que entra no homem, Deus destrói a raça humana no dilúvio, e assim que sai da arca, o intento do coração do homem se torna mau novamente. A Bíblia diz que Deus olhou para aquela torre e diz assim: vamos descer, vamos confundir a língua deles, para que este projeto não siga à frente. Porque o que agora eles poderão criar além disso, no intento dos seus corações? Deixa eu te dizer uma coisa: Babel representa para nós, irmãos, o avanço tecnológico, a multiplicação da ciência. Você já viu que os homens estão lutando para fazer seres vivos? São clones. Não há muito tempo atrás, tinha aquela ovelhinha Dolly, não é isso? Que eles criaram num laboratório e reproduziram um animal. Mas o projeto é reproduzir a vida humana. Eu não sei se os irmãos sabem, mas já existem projetos de clones humanos para que sejam recriadas pessoas acéfalas, ou seja, o homem tem hoje tecnologia para tentar tirar do homem um embrião e criá-lo sem cérebro. Para quê? Para que ele seja um mero doador de órgãos. Já pensou que coisa terrível? Porventura isto não é brincar de ser Deus? O que estes homens de Babel estavam no intento do seu coração era se colocar no lugar de Deus. Venham até nós, que nós temos a porta de Deus. Venham até nós, porque esta torre toca o céu. Às vezes a proposta que nós temos ouvido do evangelho que está sendo pregado é esta: vem para cá que temos a solução, vem para cá porque o seu problema será resolvido, vem para cá, tudo vai mudar, vem para cá, irmão, e você será salvo, porque o sangue de Jesus Cristo nos garante a entrada no céu. Mas neste mundo tereis aflições, muitos serão os momentos de perseguição e dificuldade, nós vivemos e passamos por problemas, mas uma coisa é certa: a porta de Deus está aberta e não é Jesus e não é obras feitas pelas nossas mãos. A Bíblia vai dizer que a cruz restabelece a comunhão que fora perdida de volta com Deus. Jesus é aquele que, enquanto os homens trabalhavam e se esforçavam para subir ao encontro de Deus, ou ter um encontro com Deus, Jesus faz o contrário. Ele desce como Deus e, em forma humana, ele se apresenta a nós como Deus conosco. Ele se move entre nós e ele traz a presença de Deus a nós. Quando quem diz: não precisa fazer alguma coisa para se achegar a Deus, você não tem que se sacrificar. Eu me lembro muitas vezes que a minha família, como católica, que
que nós éramos, muitas vezes era dito: somos católico, apostólico, romano. E uma vez por outra nós vimos a Aparecida do Norte. E eu não sei os irmãos que já foram por lá. Lá existe uma rampa gigante que faz um contorno assim para dar entrada no templo. Mas antes dessa rampa tem uma escada. E as pessoas fazem esse caminho todinho de joelho. E às vezes carregando alguma coisa nas costas, uma cadeira de roda, uma caixa, uma cruz, e chegam lá todos machucados, e os pés sangrando, os joelhos sangrando, as costas machucadas, às vezes chega exausto, lá em cima se deita no chão, alguém tem que abanar, quando não, às vezes tem que ir até para o hospital. E a Bíblia está dizendo assim: nós não precisamos de nada disso. Quando nós olhamos para Babel, o que Deus está falando ao meu e ao teu coração é: você não precisa pagar promessa, você não precisa pagar indulgência, você não precisa trazer uma oferta à igreja para que o seu pecado seja perdoado, você não precisa fazer um voto de dinheiro para com Deus para que você seja curado de uma enfermidade. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, Ele faz tudo isso pelo poder da sua palavra. A Bíblia vai dizer ainda que esta confusão de línguas trouxe muito atraso à civilização. E pense também, irmãos, no projeto de Deus. Imagine, irmãos, que toda a terra falava uma só língua, era uma só nação, tinha um só pensamento, andavam numa só direção, mas com isso seria muito fácil do diabo, irmãos, implantar os seus planos e convencer a todos de uma vez. O que Deus faz quando Ele confunde as línguas? Ele ganha tempo nos seus projetos. Imagina que o diabo, ele é um ser muito mais inteligente do que o homem, muito mais forte, muito mais rápido, tem um certo poder em suas mãos, mas ele não é onisciente nem onipotente. E quando Deus confunde as línguas, o intento do coração desses homens ficou maquiado. O diabo teve que observar cada grupo novamente, aprender cada língua. Hoje nós temos mais ou menos uma média de 5.600 línguas de nações diferentes. Isso sem falar dos dialetos. Isso sem falar, irmãos, do particular de cada região. Agora imagine quanto tempo o diabo levou para tentar convencer estas pessoas e entender o que eles falavam e se aproximar deles para compreender o que estava acontecendo. Ele se perdeu. E enquanto isso, Deus foi multiplicando o seu povo. Deus foi abençoando aqueles que obedeciam a sua palavra. Foi prosperando, foi fortalecendo, foi ajuntando. Esse povo foi crescendo. E o diabo, sem saber quem era e quem não era o povo de Deus, correu de um lado para o outro. Mas uma coisa é certa: o povo de Deus sempre esteve guardado nas mãos poderosas desse mundo. A gente olha para a palavra de Deus e a gente percebe um Abraão que surge depois de tudo isso. 9 gerações se passam, 365 anos depois da Torre de Babel. Deus chama um homem por nome de Abraão, faz a ele algumas promessas e ele sai em direção a estas promessas. E destas promessas, Deus inclui a minha vida e a sua vida. Nós não éramos hebreus, nós não éramos judeus, nós não tínhamos nada a ver com Israel, mas a Bíblia diz que Deus, olhando para Abraão, disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, porque eu vou abençoá-lo, e também abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e farei de ti uma grande nação, tantos quantos a areia do mar, as estrelas do céu, e digo mais: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entramos na promessa de Deus pela fé de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé, co-herdeiros de Cristo Jesus, de tudo que ele conquistou na cruz do Calvário. Eu e você temos entrado no céu, não pelos méritos dos nossos braços, ou pela força do nosso punho, nem pelo trabalho das nossas mãos, mas porque única e exclusivamente aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Cristo na cruz do Calvário nos reconciliou
mas porque a misericórdia de Deus nos alcançou. A Bíblia ainda vai dizer, lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, que Jesus ele sobe ao céu, no capítulo 1, na sua ascensão ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque eu enviarei outro, o Consolador, e este Consolador vos batizará com o Espírito Santo. E este Espírito Santo, ele é derramado no capítulo 2, quando o autor da carta, do livro do Atos dos Apóstolos, ele diz assim: e a casa onde todos estavam reunidos encheu-se de um som, como de um vento impetuoso e veemente, e viu-se repartido sobre a cabeça de cada um daqueles que ali estavam, línguas repartidas como que de fogo. Isto é, um som como de um vento. Isto fala, irmãos, do poder invisível de Deus que encheu a casa e tocou aquelas pessoas. Estas línguas que eram como de fogo nos faz lembrar da sarça que ardia quando Deus falou com Moisés. Um fogo, irmãos, que queima e não consome, somente queima o pecado, limpa o homem da sua impureza e coloca ele, irmãos, em condição de ser chamado templo do Espírito Santo do Senhor, louvado seja o nosso Santo Jesus Cristo. Quando lá atrás os homens trabalhavam na construção e na edificação da Torre de Babel, Deus vem nos dar uma lição através da cruz, onde Cristo está dizendo o seguinte: como Deus, ele não usurpa ser igual a Deus. A humildade de Cristo foi se fazer servo de todos, e como servo de todos, ele foi humilhado, e como servo de todos, ele aceitou a morte e a morte de cruz. Ele abriu mão de tudo que tinha, e ele reconstruiu a nossa vida que estava em ruínas. A nossa vida era uma verdadeira Torre de Babel, era uma confusão só. As famílias não se entendiam, as palavras não eram compreendidas. Você já viu casas onde o pai diz uma coisa e o filho entende outra? Onde o filho diz uma coisa, a mãe grita de lá outra? Onde a mãe quer orientar e a filha diz assim: eu não entendo o que a senhora fala, a senhora não me entende, ninguém me entende nessa casa. Não é assim que os adolescentes fazem? Isso é uma bagunça, uma Babel. Mas o Atos dos Apóstolos vai dizer, no capítulo 2, versículo 13, que estavam todos reunidos dentro de uma mesma casa, e ali existiam cretenses, ali existiam romanos, ali existiam judeus, ali existiam samaritanos, ali existiam irmãos de outras províncias e de outras nações, de vários povos, línguas e nações. E quando o Espírito Santo de Deus desceu naquela casa, todos começaram a falar em novas línguas, e todos quantos passavam por fora começavam a entender na sua própria língua. O que me faz entender sobre esta palavra, que aqui, irmãos, a glossolalia, como algum teólogo ensina, que aqui foram faladas línguas de cada nação, isso cai por terra. Todos falaram uma só língua. Que língua é essa? A língua do céu. E houve uma interpretação para aqueles que passaram, e eles entenderam que naquela língua estranha que eles estavam falando, eles ali entendiam na sua própria língua. Era Deus restaurando aquilo que aconteceu em Babel. Aquela bagunça caiu por terra, e Deus disse: através do Espírito Santo, todas as nações serão reunidas debaixo da graça de Deus. Só o Espírito Santo de Deus é quem pode trazer a restauração no meio desta confusão que está instaurada aí fora. Ninguém entende ninguém, as línguas estão se dividindo, cada um puxa para um lado, cada um fala uma coisa. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ao descer o Espírito Santo naquela casa, todos que foram cheios do Espírito, caiu-se por terra as divisões. Alguém lá de fora dizia: mas que negócio é esse? A esta hora da manhã, esses camaradas devem estar bêbados, porque eles estão falando numa língua que eu não conheço, mas eu estou entendendo o que eles estão falando na minha própria língua. Que confusão é essa?
Aí vem Pedro e diz assim: não há confusão nenhuma, meus amigos, e nem aqui ninguém está bêbado desta hora da manhã. O que acontece aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que disse que viria o Espírito Santo e batizaria tanto servos quanto livres, tanto ricos quanto pobres, tanto negros quanto brancos, tanto velhos como jovens. É o Espírito Santo de Deus que está restaurando o seu povo neste momento e neste lugar. O Espírito Santo de Deus é quem traz, irmãos, na nossa mente a restauração. Não há confusão. Quando alguém aí fora está pregando alguma coisa diferente e você ouve, você diz assim: mas lá não está ensinando assim. Você fica com o que o Espírito Santo de Deus te ensinou. Quando você ouve algo que no teu coração não caiu muito bem, rejeita e fica com o que o Espírito Santo de Deus já plantou em você. No Espírito de Deus não há confusão. Quando muitas vezes na igreja o espírito de confusão, ele quer instaurar uma bagunça, é a cruz que entra no meio desse espírito e põe ele para fora. Quando alguém levanta uma conversa diferente, é com a cruz que nós rejeitamos os contradizentes da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? A cruz nos fez edifícios bem edificados para Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 3. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler aqui rapidamente alguns versículos. Versículo 10 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará e será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá perda, e o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Entenda uma coisa: nós somos, irmãos, a edificação de Deus. O templo de Deus não é esta casa que nós nos reunimos para orar. O templo de Deus sou eu e você, morada do Espírito Santo. O fundamento é Jesus Cristo. E como sábio construtor, Paulo já pôs o fundamento que é Cristo e ninguém pode tirá-lo. E se você está edificando esta construção para que ela cresça e se expanda e não fique centralizada como Babel, você precisa adquirir na sua vida alguns critérios. Escute bem uma coisa: quando o evangelho tem cruz, ele não é qualquer evangelho. O evangelho com cruz, nós não temos um homem cabeludo, ele não tem aparência de mulher. O evangelho com cruz não se prega com um brinco na orelha. O evangelho com cruz não se prega com as calcinhas apertadas que alguns homens estão usando agora. Não é com a canelinha de fora, que eu vejo que parece roupa de mulher. Evangelho com cruz não se permite marcar o corpo do jeito que quiser. Isso não é o evangelho que nós conhecemos. O evangelho com cruz tem renúncia. Eu não faço o que eu quero. Alguém me mandou outro dia uma pergunta dizendo assim: mas será que eu podia fazer umas tranças diferentes? Eu digo: que tranças são essas? Aí me mandaram a foto de um cabelo trançado com pano azul. Eu digo assim: meu, eu não vou nem responder. Não vou perder meu tempo com esse negócio. Porque está com o Espírito de Deus não tem espírito de confusão. Quem anda com a cruz no
coração, irmão, não tem espaço para pôr outras coisas. O templo de Deus não tem penduricalho. Nós não temos aqui imagem de escultura em canto nenhum. E não é no meu corpo que eu vou pendurar corrente, brinco e frisado no cabelo e coisas do tipo, porque a palavra de Deus me libertou. Eu sou um grande liberto para a glória do nome de Jesus Cristo. Ora, se você vive o Evangelho da Cruz, você não precisa perguntar se pode ou se não pode. O Espírito Santo de Deus te guia e te ensina em toda a verdade da palavra de Deus. Este é o Evangelho da Cruz. Mas é domingo, pastor, mas é no domingo que nós precisamos ouvir o Evangelho da Cruz. A Bíblia vai dizer que o Pentecoste trouxe de volta a comunhão entre as nações. E quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, eu quero ler com os irmãos alguns versículos. Primeira carta de Pedro, eu já estou terminando. Capítulo de número 2, eu vou lendo para ganharmos tempo. Minha Bíblia traz o título Jesus é a pedra viva. Deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegamo-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, esta pedra é preciosa, mas para os que descreem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como angular, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para que também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja o Senhor. Que coisa gloriosa! Lá em Babel, eles disseram: vamos construir uma torre que toque o céu, para que o nosso nome seja grandioso sobre a terra. Aqui Jesus está dizendo através de Pedro que nós somos, irmãos, uma geração eleita, um sacerdócio real, que a nossa vida, antes nós não éramos nem povo, mas hoje somos um povo adquirido, propriedade particular de Deus. E como particular de Deus, nós fazemos as nossas obras não para engrandecimento do nosso nome, mas para que o nome do Senhor seja grandioso, louvado seja o nome santo de Jesus, para que ele seja adorado, para que todo louvor seja dele, que a graça seja dele, que a riqueza seja dele, que todo o poder seja dele. Tudo é dele, é por ele e para ele, e por isso nós estamos aqui, porque somos particular do Senhor, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a se colocar de pé esta noite. Eu quero orar pela sua vida. Você que veio a esta casa, que entrou por esta porta, quem sabe olhando para dentro da tua casa, da tua família, da tua própria vida, e dizendo: eu estou vivendo uma bagunça, pastor. Ninguém entende ninguém. Parece que eu falo uma coisa e alguém ouve diferente. Alguém vem para mim dizer uma coisa e aquilo me machuca. Eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Talvez você esteja vivendo um ambiente de Babel, mas Deus quer te transportar destas trevas que é Babel para a sua
maravilhosa luz, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Aonde você está? Eu quero convidar você que ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, para que você tome uma decisão nessa noite, para que você não saia daqui como você chegou, mas que esta confusão seja desfeita na sua vida. Deus tem para você uma transformação e uma mudança. Às vezes a esposa não entende o esposo, às vezes o filho não entende o pai, às vezes o pai não entende a família e busca recursos em outros lugares, e Jesus está dizendo assim: volte para a cruz. Você não vai achar a solução desse problema em nenhum outro lugar. A solução do problema está na cruz. Esta parede de divisão que foi levantada lá é a cruz que vai derrubar. É só o Espírito de Deus